E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram de feriado? Nós passamos aí recentemente pelo dia 1º de maio, né? O Dia do Trabalhador. E isso me fez pensar um pouquinho sobre esse tema, né? O tema do trabalho. E eu pensei em compartilhar com vocês algumas reflexões sobre isso. O trabalho, afinal de contas, ele ocupa aí pelo menos um terço do nosso tempo da vida adulta, né? O trabalhador médio aí brasileiro trabalha 8 horas por dia. E isso muitas vezes gera tanta angústia, tanta discussão, tantas questões no nosso dia a dia. E a Bíblia fala bastante sobre isso, então eu pensei em conversar um pouco com vocês a respeito disso. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu estava com alguns amigos conversando, sobre várias coisas. Eu tenho um amigo que estava lidando com essas questões de trabalho e, enfim, o que ele ia fazer da vida. Ele entrava num curso, passava 6 meses, saía, aquilo gerava muita angústia nele. E eu me lembro que ele compartilhou isso conosco, né? Não sabia muito bem como lidar com essa questão, o que ele deveria fazer, né? Parece que nunca conseguia encontrar sua vocação e tal. E eu lembro que aquela pergunta pareceu tão boba para mim, e eu falei, cara, o que você precisa é procurar um trabalho que ganhe muito dinheiro e trabalhe pouco. Basicamente isso, né? E ele olhou para mim assim, de uma maneira tão, tipo, como se dissesse, cara, é sério isso? É sério que é isso que você busca, basicamente, num trabalho, né? Sério que você acha que isso vai te trazer alegria e satisfação? E, obviamente, ali era um adolescente e, bom, não entendi muito bem o que ele quis dizer com aquilo, mas hoje realmente eu percebo que a minha noção do trabalho, a respeito do trabalho, estava muito errada. Ainda mais para um cristão, né? Já que a Bíblia trata o trabalho de uma maneira bem diferente, como as pessoas costumam enxergar esse tema de uma maneira geral na sociedade, né? E eu queria até aqui deixar um pouquinho esse livro para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller, né? Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. Tim Keller foi um pastor presbiteriano da igreja presbiteriana em Nova York, inclusive um desafio muito grande, né? Plantar uma igreja em Nova York, uma megalópole, né, mundial, com muita diversidade de pensamento, muito pluralismo, mas o Tim Keller teve um excelente trabalho, né, excelentes frutos lá, e justamente por isso ele é muito ouvido e respeitado de uma maneira geral, né? E esse livro aqui ele traz bastante a respeito da teologia do trabalho, né? O que significa trabalhar a partir das lentes de Deus, e é justamente isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Porque eu vejo que existem duas grandes visões a respeito disso. Existem pessoas muito frustradas em seus trabalhos, que têm uma visão muito pessimista, como se nada do que a gente pudesse fazer no trabalho realmente tivesse algum impacto relevante, a gente simplesmente deve se preocupar conosco mesmo e pronto, né? E outro lado, existem pessoas que supervalorizam o trabalho, colocam isso num nível de relevância maior do que deveriam, né? Acabam fazendo uma idolatria do trabalho. E assim, no primeiro aspecto, né, o trabalho como maldição, é algo que realmente não faz sentido do ponto de vista bíblico, já que o próprio Deus trabalha, né? Quando Deus cria a humanidade, né, ele organiza, ele planta um jardim, ele faz nascer, ele faz crescer, enfim, organiza, desenvolve. E, bom, o próprio Deus trabalhava de alguma maneira como jardineiro, digamos assim, né? E mais tarde, no Novo Testamento, com Jesus, Deus encarna como um carpinteiro, né? Assim cremos que Jesus se revela como um carpinteiro fazendo um trabalho manual, né? Então, nós não podemos crer que o trabalho é uma maldição ou simplesmente uma maneira de sobreviver, porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Inclusive a partir do seu trabalho, nós também somos chamados por Ele a continuar essa obra de trabalhar, de cultivar e guardar o mundo que Ele criou. Inclusive ele diz isso em Gênesis, né, que nós devemos cultivar e guardar aquilo que ele criou. E isso tem muito a ver com trabalho, tem muito a ver com produção, tem muito a ver com ciência, tem muito a ver com cultura, arte, né, tudo que nós produzimos a partir do nosso trabalho que pode realmente trazer isso, né. Então o trabalho não é uma maldição. É óbvio que em alguns momentos ele pode ser duro, pode ser penoso, até por conta dos frutos do pecado na realidade, né, mas ele não deve ser visto como uma maldição. Por outro lado, como eu falei, existem pessoas que acabam elevando o trabalho a uma condição que também já não faz sentido e acabam transformando o trabalho num ídolo, né? Atrelando o significado das suas vidas ao trabalho, né? A sua segurança, a sua liberdade, a sua satisfação última ao seu trabalho, de modo que se não houver trabalho, também não há sentido na vida. Isso é perigoso, né? Porque, afinal de contas, tudo que nós fazemos está glorificando algo ou alguém, está dando glória a algo ou alguém. E talvez quando nós estamos trabalhando dessa forma,
o que nós estamos fazendo é construindo o nosso próprio nome. Estamos simplesmente glorificando a nós mesmos e colocando coisas boas como trabalho em um patamar supremo, ocupando até mesmo o lugar de Deus. E o grande problema disso é que os deuses falsos, como o trabalho nesse caso, ele acaba atuando por um mecanismo muito perigoso. Ele promete a nós sucesso, ele promete satisfação, liberdade, alegria, só que para cumprir isso, para nos entregar isso, ele cobra um preço altíssimo. A nossa paz, nosso tempo livre, né, o nosso descanso, o nosso investimento de tempo. E depois de anos e anos entregando esse sacrifício que ele nos pediu, lá na frente, o grande problema é que ele não entrega aquilo que nos prometeu. Ele nos trai, né? É isso que os deuses falsos fazem como trabalho. Ao contrário do que o Deus verdadeiro faz, né? O Deus que se revela em Cristo, ele não pede de nós sacrifícios. Não, ele se oferece como sacrifício e vem até nós, não para cobrar nada de nós, mas a partir do seu sacrifício, resolvendo um problema que era nosso, ele nos atrai amorosamente à sua presença para que também vivamos de modo que o agrada. Então a lógica de atuação do Deus verdadeiro é completamente diferente dos deuses falsos, como aqui no caso do trabalho. Então o trabalho ele não é uma maldição, mas também não deve ser tratado como um ídolo, né? As duas maneiras vão nos levar a problemas, né? E o que a Bíblia nos chama a perceber é que, para Deus, o trabalho é encarado como uma espécie de chamado, né? A nossa sociedade moderna foi se afastando da espiritualidade, secularizando-se, né? O termo que a gente usa, e simplesmente passou a crer que o trabalho é uma maneira de ganhar dinheiro para ter prazer e lazer, né? E, obviamente, que o trabalho também envolve isso, né? Envolve ter um certo conforto, envolve ter também, enfim, a nossa subsistência, né? Não há nenhum problema nisso, inclusive no sucesso profissional. Não é isso que eu estou questionando, né? Mas o que Deus nos chama a perceber é que o trabalho é a maneira de nós colaborarmos com o que Ele quer e está fazendo no mundo, né? No livro ele traz uma frase que me marcou muito. Ele fala o seguinte: o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. É o meio pelo qual o homem se oferece a Deus. É o meio pelo qual o homem se oferece a Deus. Olha que interessante, né? Isso muda completamente a nossa relação com o trabalho, inclusive do ponto de vista de satisfação e frustração, né? Quando nós achamos que o trabalho é simplesmente algo que precisamos fazer para que no final do mês nós tenhamos a nossa renda, com o tempo, isso vai nos frustrar, isso vai nos cansar. Mas quando nós estamos entendendo que nós estamos cooperando com Deus na obra de restaurar o mundo a partir do nosso trabalho, cara, isso é incrivelmente satisfatório. Eu, um pobre pecador, sendo chamado por Deus para, a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu faço, por exemplo, como médico, cuidando das pessoas, entendendo que quando eu cuido das pessoas, quando eu atendo, quando eu olho para elas, quando eu me interesso por elas, eu estou sendo as próprias mãos e pés de Deus aqui. Cara, isso não é idealização, isso é exatamente o que a Bíblia chama de trabalho, né? E talvez você pense, Thomas, mas pô, a medicina é um trabalho, de fato, que lida muito com sofrimento, é um trabalho que realmente tem tudo a ver com isso. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia não faz uma divisão entre tipos de trabalho que glorificam a Deus e outros trabalhos que não. Até mesmo os trabalhos mais religiosos, digamos assim, talvez um trabalho ministerial, um trabalho especificamente com caridade, ou, sei lá, alguém que se dedica a uma vida pastoral, sacerdotal, não tem um valor superior do que o trabalho que a gente faz no dia a dia, do que o padeiro, do que o pedreiro, do que o bombeiro, o advogado, o artista, o cantor. Na verdade, todos nós somos chamados por Deus, a partir do nosso trabalho, a colaborar com aquilo que Ele está fazendo no mundo, né? Com a restauração de todas as coisas, com o embelezamento, com a estética, com a produção de coisas boas, né? Com o cuidado das pessoas, de uma forma ou de outra, né? Todos nós somos chamados a cooperar com Deus nesse trabalho. Todos os trabalhos são dignos para Ele, inclusive os trabalhos braçais. Como eu falei, Jesus trabalhou como carpinteiro, Deus trabalhou como jardineiro, né? Então não tem a ver com a maneira como eu trabalho. A nossa sociedade acaba valorizando muito mais os trabalhos intelectuais, né? Mas para Deus, na verdade, isso não importa tanto. Então isso me faz ter uma visão muito diferente do trabalho, como eu falei, né? Não quero dizer com isso que eu não me canso, que eu não tenho meus dias difíceis, os meus dias que eu queria ficar ali em casa descansando, até porque o descanso também é um mandamento de Deus, o próprio Deus descansou e ordena que nós descansemos, né? É importante nós termos ciclos de trabalho, ciclos de descanso, isso é uma necessidade humana, né? Mas isso me faz olhar o trabalho de uma maneira
otimista e equilibrada, né? Nem otimista demais para não cair numa idolatria e nem pessimista demais para acabar num ceticismo e frustração egoísta, simplesmente pensando naquilo que me interessa simplesmente, né? Então, bom, isso me leva a pensar que eu acho que nós deveríamos nos preocupar menos com talvez quanto que a gente vai ganhar e pensar melhor em como nós podemos nos oferecer a Deus, o que que Ele está precisando, né, na nossa comunidade, na nossa cidade, nesse mundo, para que nós possamos oferecer aquilo que Ele mesmo produziu em nós, do ponto de vista de personalidade, de caráter, de dons, né, para que nós possamos colaborar com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Mais uma vez, não quero idealizar demais, não quero dizer que o salário, o dinheiro, o sustento não é importante, todos eles são importantes, mas se nós simplesmente olharmos para isso e desassociarmos isso de outros aspectos importantes, como esse que eu falei, isso vai perder o sentido em algum momento. Deus nos chama a colaborar com Ele, a cuidar das pessoas a partir do nosso trabalho e a usar esse terço da nossa vida, que é o trabalho, pelo menos 8 horas por dia, de maneira a estender o seu próprio trabalho, cultivando e guardando a criação. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, vocês podem depois checar melhor um pouco sobre isso nesse livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Eu espero que com isso vocês consigam ter uma motivação melhor para trabalhar e encontrar sentido, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, até mesmo nos dias mais cansativos, né? E conseguir entender que a gente não está aqui simplesmente para ganhar dinheiro, a gente está aqui para revelar ao mundo quem Deus é. Quando eu atendo uma pessoa, cuido dela, ouço atentamente as suas queixas, enfim, faço uma prescrição, eu estou revelando a ela quem Deus é, tratando ela como Deus me trata, né? Inclusive Jesus fala isso, quando você cuidou de um dos meus pequeninos, você cuidou de mim. Então, é isso que eu queria trazer para vocês e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!